falando do estado de equilíbrio que propicia a saúde física, nós que estamos na Terra em um momento tão particular da evolução humana, aprendemos muitas coisas na doutrina espírita. Coisas que são básicas, mas que geralmente a gente se esquece. E que tem uma mudança ou fazem uma diferença muito grande quando nós aproveitamos estes ensinos. É uma realidade que não é difícil de ser compreendida. E também não é difícil de ser vivenciada. Eu tenho certeza aqui que vários de vocês já passaram por uma situação assim. Você está conversando com uma pessoa e você comenta alguma coisa que aconteceu com você. Este fim de semana eu vou viajar para a praia. E a pessoa que está te ouvindo, ao invés de ela se interessar, querer saber que praia que é, que dia você vai, se você já se preparou para o calorão ou para a chuvarada que vai cair, ela te responde assim: mas eu também vou. Eu vou viajar para tal lugar, já arrumei tudo, como eu gosto de praia, meu marido vai sair mais cedo para a gente poder pegar a estrada. Você fala, né, que legal. E você quer voltar no assunto que você ia para a praia. Mas a pessoa não deixa. Sabe que eu adoro praia? Quando eu era criança, eu gostava tanto. Você não imagina como eu fiquei emocionado. Quase desmaiei o primeiro dia que eu pus o pezinho na areia. Que eu vi aquela onda vindo, correndo na minha direção. Aí ela desencava as histórias da pessoa. E você só tinha dito uma frase. Esse fim de semana eu vou para a praia. E as outras 2 horas de conversa foram dela falando da praia, de como ela gosta, como é bom. Aí você resolveu mudar de assunto, porque você também está querendo desentupir um pouquinho as coisas que estão dentro, né? Você, mas olha, mudando de assunto, eu até estou indo para a praia porque, o médico que recomendou. É mesmo? Eu fui no médico, estava com uma dor de cabeça, ele falou que era estresse. Minha filha, você também não sabe o que é estresse. Eu tive um que foi de matar. E você pensa, por que não morreu logo, bandida? Mas não é... Olha, é verdade, você tem que descansar. Por isso que eu também fui para a praia. Porque o médico, eu tive que tomar remédio. Quase que eu internei. E a pessoa, você não sente dor de cabeça, enjoo, irritação? Sinto. Então, mas você não imagina em mim como é que foi. E a pessoa que estava ali, você ia comentar sobre o seu estado emocional, ela rouba o teu assunto e ela é a dona do negócio. Aí você fala para mudar de assunto, fala, mas eu tenho um sobrinho que ele entrou, começou a aula agora, mas ele é tão inteligente, ele passou em primeiro lugar na faculdade. Que bacana, porque olha, eu tenho um filho que também nem fez cursinho. Pronto. Você ia falar do seu sobrinho, ela já arrumou o filho, que não fez nem cursinho, ou é o filho, ou é o neto, que já está em tal lugar, já está fazendo tal coisa. Porque olha, inclusive agora ele tem uma atividade, entrou a semana passada, e o professor já deu para ele um cargo na classe, ele é chefe da turma. E você fala, sei. O próximo assunto que você vai abordar, sabe qual vai ser? Tchau. E ainda assim, precisa ver se ela não vai pegar para ela e te prender por uma meia hora. E vocês estão rindo do quê? Né? É muito interessante conversar com uma pessoa assim. E o mais interessante, sabe o que é? É quando você encontra 2 pessoas iguais desse jeito conversando. É conversa de maluco. Porque uma fala, eu vou para a praia. A outra fala, você não imagina, eu também fui para a praia semana passada. Eu vou porque eu estou com estresse. O médico falou, eu também estava com estresse lascado. Eu fiquei com estresse. Porque o meu sobrinho passou numa faculdade. Mas o meu filho também passou em primeiro lugar. Ou seja, é uma conversa que ninguém pergunta, ninguém responde e ninguém participa. Porque tem 2 pessoas que querem falar de si. E elas não são capazes de ouvir a outra. Não são capazes de se interessar pelo assunto do outro. Não são interessados em dizer, olha,
pode falar de você um pouco, que eu escuto, eu participo, eu me interesso. São duas pessoas ególatras que querem ter um contato em que uma fale e a outra escute. Mas quem diz que a outra está disposta a escutar? E isto é muito comum dentro de casa, em relacionamentos familiares, em que a mulher chega, o marido em casa, e ela já começa a falar dos problemas que ela teve. E como o marido também não está lá com muita paciência, porque ele teve que ter toda a paciência com os estranhos, e em casa ele não levou nenhuma para aqueles que ele diz que ama, só para punir a mulher, ele também começa a falar dos problemas que ele teve. Ai, porque você não imagina o que aconteceu lá no serviço, porque eu tive que atender não sei quem, e a mulher, mas o Juninho quebrou a janela, botou uma bombinha no rabo do gato, o Juninho subiu na árvore, caiu, quebrou o braço. Mas olha, eu tive quase que bater num cliente que não queria pagar, porque não sei o quê. Ela reclama que quebrou a fechadura, e ele fala, mas o nosso carro está com problema, ficou pifando, eu tive que parar debaixo da árvore lá para pôr água, porque o radiador estava fervendo. E o entendimento zero. Por quê? Porque existem pessoas que estão ali desejando colocar para fora o que elas são. Bom, quando a gente fala então de dor, aí a conversa é até uma covardia. Porque você reclama de uma dorzinha, o outro tem sempre uma dor maior. E ele sempre foi para o hospital em piores condições que a sua. E ele sempre quer contar como é que foi a ambulância, como que era o apito da ambulância. E como que era, chegou lá no pronto-socorro, todo mundo teve que abrir espaço para passar a maca a 200 por hora, já levar para o centro cirúrgico, porque ela estava sangrando, quase que ela morreu. E você que teve apenas uma hipertensão, já devia ter começado a história, da próxima vez eu vou ter um infarto. Já começa com a história grave. Porque aí, para ela concorrer com o infarto, só se ela morrer e voltar. Aí a história dela vai ser pior do que a minha. Essas relações demonstram uma imaturidade nossa na maneira de agir, na maneira de nos relacionarmos. Aliás, não só uma imaturidade, várias. A primeira delas é a gente imaginar que falar daquilo que nos está causando sofrimento seja assunto que vale a pena. Esse é o primeiro choque que as pessoas levam. Porque falar do seu sofrimento não o transforma, não produz prazer. Falar da dor que você está sentindo, ou que você vai sentir, ou que você sentiu, não vai transformá-la em um deleite. Falar do tamanho das suas dívidas, a não ser que você esteja preparando o terreno para pedir um empréstimo, para quem está escutando, não vai modificar a sua situação. Se você está se queixando da dor no organismo, depois que você termina de contá-la, ela continua no mesmo lugar. E continua, às vezes, até mais intensa. Por um fator muito interessante, que qualquer pessoa, principalmente mulher, vai entender rapidamente. Quando você está cozinhando, e você está com pressa, e está havendo algum problema, porque você não pode ficar ali, encebando. Você tem que cozinhar depressa, você tem que levar as coisas para a mesa, tem que servir, tirar, vai vir muita gente, você tem que preparar as coisas. Você, às vezes, vai cortar a cebola e corta um pedaço do dedinho. Ai, meu dedinho. Lambe o sangue. Não dá tempo nem de ir lá botar um mertiolate. Antigamente funcionava. Depois, esses laboratórios que acham que tudo antigo não presta, inventaram umas águas benzidas aí que não fazem nada. Só piora a infecção. Você já lambe, e já continua. Sobraram ainda 3 dedos bons, você ainda continua. Ou então você vai pegar uma panela, esquece, mete a mão fora do cabo. Ai, queimei. Ai, passa assim, põe na água, pega a pomadinha, amor de mãe, já passa. E continua.
a cozinha. E termina, isso que é verdadeiramente uma guerra quase, você termina faltando um pedaço do dedo, com umas três bolhas do braço, porque o ovo frito estourou lá e jogou a gordura na sua mão. Ah, mas você está feliz. Não tem tempo para ficar correndo atrás disso. Aí você vai se arrumar para sair. Você vai na frente do espelho e olha assim, tá lindo. O quadro está muito bonito, você está muito bem vestida, muito harmoniosa. Mas tem um pelo da sua sobrancelha que está rebelde. Todo mundo está por um lado, ele está contra, assim, está do contra. Aí você fala, vou tirar esse maldito, que ele não está obediente. Aí você pega uma pinça e vai arrancar aquele pelo só. Aí você põe a pinça e você agora vai doer, é agora. É agora que o negócio vai doer. E prende o pelinho assim e fala, tum! E a hora que você faz aquele tum, ai, que dor que arrancar pelo. Para o homem é até mais interessante fazer essa experiência, porque, ainda que a maioria não ligue muito, existem algumas pessoas que demonstram que vieram mesmo do macaco. Ou que são, né, da família do lobisomem. E começa a nascer pelo pela orelha, pelo por todos os lados, pelo nariz, e vai ficando aquele tufo assim, que não dá muito para o ar entrar, então a pessoa às vezes tem que... E aí quando ainda está tudo da mesma cor, passa, mas aí começa a ficar branco, fica naquele cenário, naquele matagal escuro, um fio branco, assim, o negócio fica até mais... Então o homem resolve às vezes arrancar um pelo do nariz. Todo machão, né? Daí que eu vou arrancar. Ai! A hora que você arranca, você sente uma dor. Por quê? Porque essa dor, que parece muito mais forte do que qualquer outra, do que qualquer canelada que você levou no futebol, um trançapé que um amigo seu te deu, aquele roxo que você depois viu subir um calombo na sua perna, você estava no calor do embate futebolístico, nem percebeu. Mas para arrancar aquele pelinho, você quase sobe pelas paredes. Por quê? Porque você está concentrando a sua atenção no que vai doer. No que vai doer. Quando você se concentra no que dói, ele dói mais. Porque você está prestando atenção naquilo. Se você corta uma fatia do dedo no meio da fatia do presunto, você está com tanta pressa, tem tanta coisa para fazer, que você... Ai, meu Deus, o presunto está sangrando. Não, é você mesmo que perdeu um pedaço do dedo. Ai, deixa eu botar ele aqui de volta. Bota o guardanapo aqui e continuo. Você às vezes nem nota que passou por essa experiência. Porque está com a sua atenção focada em outras coisas. Há um objetivo. Você vai chegar a algum lugar. Você vai conseguir realizar alguma coisa que você se propôs. Então aquelas dorezinhas no meio do caminho, se você parar para ficar pensando nelas, você perde o horário. Assim são as coisas da vida. Explicam os espíritos que nossa conduta mental piora as sensações do nosso corpo. Quando nós falamos delas. Quando nós concentramos o nosso poder de imaginar na multiplicação das notícias a respeito do que nos causa sofrimento. Isto é básico na compreensão da melhoria do nosso estado geral. Todas as pessoas que não entendem isto estarão sempre mais doentes do que sadias. Parece que elas se viciam em um certo prazer de falar delas mesmas, problema de ególatra, problema de egoísta. E elas vão só se sentir bem quando elas tiverem assunto. E o assunto for ela falando da dor que está ferindo o seu corpo, ferindo o seu espírito. Porque às vezes não é dor de doença física, é dor de agonia, é dor de sofrimentos emocionais produzidos pela perda, pelo afastamento, pela saudade, pelo rompimento, pela decepção, pela inconformidade. E as pessoas cultivam aquilo para que elas se sintam sempre as vítimas. O processo de vitimologia é um dos mais responsáveis pelo surgimento de doenças
físicas. A vitimologia que faz alguém contaminar-se com pensamentos repetidos na área da enfermidade, na área da insatisfação, é responsável por uma grande quantidade de aflições. Muito maior do que qualquer imaginação fértil podia conceber. Por isso é que a primeira coisa que nós aprendemos na doutrina espírita e na doutrina cristã é não falarmos do mal, não reclamarmos dos problemas, não gastarmos saúde. Você está falando? Estou falando. Então você ainda tem saúde pelo menos para falar, não é? Se você tem saúde para falar, vai gastar essa saúde para falar algo que não presta? Algo que vai piorar você? Mesmo que o restante não tenha mais conserto, ao falar do restante, você vai melhorá-lo? Não, não vou. Então, se você só tem a saúde para falar, ensinam os espíritos que devamos aprender a usar essa saúde para falar do que vale a pena, para falar do que construa, para criar boas imagens na cabeça dos outros. Já perceberam que quando você conversa com uma pessoa deprimida, depressiva, uma pessoa que só fala de sofrimento, só fala de doenças, geralmente você fica mal, você sente dor, você também fica, no mínimo, irritado com esta pessoa que não fala de outra coisa? É você em sintonia com ela. E isto não precisa estar pertinho. Isto funciona pelo telefone, isto funciona à distância. Nós comentamos alguma coisa a esse respeito no último programa Alimento para a Alma, que está disponível no nosso site. Programa 149, não é, Raul? Uma experiência feita, primeiro por cientistas mexicanos, e agora feita por cientistas do mundo todo, tem demonstrado uma coisa muito interessante. Coloca uma pessoa em um quarto, uma câmara isolada. Isolada, inclusive, das ondas eletromagnéticas. Para fazer isso, eles envolvem o quarto nas paredes com um metal, chumbo ou qualquer outro metal que cubra todas as paredes. Como se fosse uma gaiola. Se você faz isto com uma gaiola de ferro, faça essa experiência em casa. Pegue uma estrutura de ferro, como se fosse uma gaiola, coloque dentro um pêndulo pequenininho, de ferro, com uma bolinha de ferro. Um pêndulo que, se você aproximar um ímã, ele se movimente atraído pelo ímã. Primeiro faça o teste com o pêndulo fora da gaiola. Coloque o ímã e veja o pêndulo, a bolinha se movendo, atraída pelo magnetismo do ímã. Aí você coloca a gaiolinha, coloca o pêndulo no seu interior e tenta mover a bolinha de ferro com o ímã, na mesma distância. E você verá que não será possível fazer isso. Porque aquele interior está protegido de toda a emissão eletromagnética. Quando você está com o celular e você está dentro de um prédio, às vezes o celular não pega direito, não é verdade? Está chiando, você não consegue sintonia direito, a pessoa que está lá está reclamando, eu não consigo te ouvir, vai cair a ligação. Por que que isso acontece? Porque, de uma certa forma, o seu prédio é uma gaiola de ferro. Todas as estruturas de arquitetura que mantêm o prédio de pé, colunas, vigas, pilares, eles são estruturas de ferro. Lá no interior, onde o concreto é reforçado, estão barras de ferro. Então ela cria toda uma rede de ferro que funciona pelo tamanho do prédio, pela intensidade da ferragem. Em cima aqui nós temos o quê? Nós temos toda a espinha de um teto, de um forro de concreto,
com as nervuras de ferro. É aí que dificulta você fazer uma ligação de dentro ou receber uma ligação. Só que ainda existem alguns pontos que o sinal passa, porque isso aqui não é uma gaiola perfeita. Nem um prédio é uma gaiola perfeita. Então você pega o celular, vai perto da janela, abre a janela e bota o cabeção para fora e conversa. Você consegue sair da gaiola de ferro e o sinal fica mais forte. Mas fizeram essa experiência colocando uma pessoa com a cabeça cheia de eletrodos que a ligavam a um aparelho de eletroencefalograma. Aquele que fica medindo os fluxos elétricos no cérebro. Dentro de uma câmara, um quarto, todinho revestido de chumbo. De onde não se podia fazer nenhuma chamada telefônica, ou receber nenhuma chamada telefônica, ou nada que tivesse influência eletromagnética. Porque ele estava isolado. Havia uma câmera de filmagem com um cabo que levava a imagem desse indivíduo para um outro quarto, longe dali, onde um receptor de televisão estava acoplado. E uma outra pessoa, sentada, ficava vendo no monitor da televisão várias imagens que um computador ia jogando. No meio dessas imagens, aparecia de repente o carinha dentro do outro quarto, que estava lá com os eletrodos na cabeça. Ele não sabia que horas que ia aparecer na televisãozinha, porque ele estava num quarto, a televisão estava no outro. A outra pessoa também não sabia em que momento a imagem do outro homem, no quarto fechado, ia surgir na tela da TV. Mas, toda vez que aquela imagem daquele homem aparecesse no monitor de TV, a pessoa que estava assistindo deveria emitir para ele um pensamento de carinho. Deveria falar mentalmente para ele que ela gostava, que ela desejasse que ele fosse feliz. A mulher, então, era uma moça, nessa experiência, se sentou e eles estavam filmando as duas coisas. A moça e o rapaz dentro daquela câmara isolada. Então, o rapaz, com todos os terminais do aparelho conectados no seu cérebro, estava sendo avaliado. E quando aparecia a imagem dele, a moça, lá na salinha, pensava mentalmente, fazia um pensamento, né? Claro que é pensar mentalmente, fazia um pensamento em favor do rapaz. Ou seja, não havia como uma onda eletromagnética penetrar ali. O que ela estava emitindo, a princípio, um pensamento, que não é, né, como a ciência ainda não tem uma definição clara em que padrão ele funciona, mas vamos fazer de conta que a ciência considerasse que um pensamento é uma força eletromagnética. Se fosse isto, não penetraria naquele quarto isolado. Se fosse onda eletromagnética, o rapaz lá dentro não ia receber nenhum impacto negativo ou positivo. Só que olha a coisa surpreendente que aconteceu. Sem que ele soubesse em que momento, todas as horas que o computador jogava a imagem do homem na câmera, a imagem que estava colhendo a câmera do homem, jogava no monitor, e a pessoa pensava uma coisa boa, dentro da câmera, ou melhor, dentro da câmara, o eletroencefalograma acusava que alguma coisa havia interferido nas ondas cerebrais daquele homem. Não sabem explicar o que é. Mas o horário do aparelho, o horário do computador eram simultâneos. Bastou a mulher pensar no rapaz que o eletroencefalograma acusou que alguma força alterou o funcionamento cerebral. O rapaz não estava nem sabendo. Ele só estava lá, diante da câmera, sentado. Não sabia
que tinha alguém que estava pensando quando a imagem dele aparecia, não sabia de nada. Significando com isso que cada pessoa exerce um poder que a ciência ainda não sabe de que natureza é, mas um poder sobre o outro. Na medida em que nosso pensamento flui, comandado pela vontade, impulsionado pelo sentimento, e atinge um destino. A doutrina espírita explica bem este processo, que é o processo do interrelacionamento dos seres na ordem do universo. Já falamos aqui da experiência com os spins dos elétrons. Que se você pegar um elétron que está correlacionado, que está ligado a outro, pela proximidade, portanto, eles têm movimentos sincrônicos. E se você pegar um, deixar aqui, e afastar o outro elétron, levá-lo para São Paulo, no exato momento em que você mudar o spin, o movimento circulatório do elétron aqui, o elétron que está em São Paulo, imediatamente muda o movimento dele. E se você achar que São Paulo é perto e levá-lo lá para o Canadá, na mesma hora que você mudar o movimento circulatório deste elétron que está aqui, nesse mesmo instante, sem horário de verão, sem horário de inverno, sem horário nenhum de fuso horário, no mesmo simultâneo momento, o elétron lá no Canadá muda a sua velocidade, a direção do seu movimento circulatório. Mas se você achar que o Canadá ainda é perto, você leva este outro elétron para 10.000 anos-luz da Terra. E no mesmo momento que você mudar a direção de circulação do spin deste elétron que está aqui, a 10.000 anos-luz da Terra, o outro elétron imediatamente muda o dele. É coisa interessante. Então, quando você está conversando com uma pessoa, e essa pessoa não faz outra coisa a não ser falar mal da vida, se queixar dos problemas, achar ruim com tudo, ela está produzindo energia. Que com ela você está conectado pela atenção, pela afetividade, por ser amigo, por ser parente, por ser conhecido. E aquela imagem mental que ela está produzindo, se você estiver desatento, você começa a assimilar a negatividade desta pessoa. Porque ela é um rodamoinho de coisa escura. Ela não sabe disso, ela acha que ela está desabafando. Mas o desabafo dela é um vômito vibratório. É um espalhar lodo por onde ela está. E a maioria das pessoas que vivem sem estar atento a estas leis, recebe aqueles pedaços de lodo que flutuam, e aquilo se incorpora a um estado de invigilância, que normalmente é o nosso, no dia a dia. Porque nós também estamos irritados, e podem ver, alguém fala mal do governo, quem está por perto, a primeira coisa que faz é dizer isso mesmo. É tudo bando de ladrão, é tudo sem vergonha. Se nós observarmos como é a sintonia de assuntos entre pessoas que às vezes nunca se viram, mas que estão na mesma rodinha por uma situação qualquer, você vai ver que basta alguém começar a falar mal, todo mundo que está em sintonia com aquilo o apoia. E o mal fica pior. Os processos de linchamento que acontecem quando existe um crime hediondo, um crime que é bastante chocante, eles se fundamentam nessa multiplicação. E se alguém chega para você e fala assim, nossa, eu não sei como é que você aguenta tanto sofrimento, você se sente realmente mais fraco. Nossa, é verdade, né? Ai, eu sofro muito. É verdade, ainda bem que você reconhece. O frouxo, o que mais detesta, sabe o que é? Alguém que diga para ele, para de reclamar, meu, sai disso, qual é a sua? Que dá uma chacoalhada no cara. Qualquer pessoa que faça isso com quem gosta, ai, mamãe, me dá um colinho porque eu estou sofrendo. Vai achar que essa pessoa, não, ele falou assim porque ele não gosta de mim. Tem raiva.
Por isso que ele me tratou mal daquele jeito. Não, ele não te tratou mal, ele só disse a você. Pare de ser assim, porque você está jogando coisa boa num buraco de podridão. Esse é o primeiro modo de entender como é que nós preservamos a saúde que ainda temos e como construímos uma melhor, se estamos querendo tê-la. Estas pessoas que não conseguem ouvir o assunto do outro, porque têm necessidade de falar de si, o mundo espiritual sabe como considera elas? Como as considera num português mais adequado? Como doente mental. Sabe isso? É doente mental para os espíritos aquela pessoa que só fala dela, que só conta do seu sofrimento, que só fala das suas doenças e que está buscando espalhar isso. E o que é pior, eles dizem que esta pessoa tem uma doença mental de difícil tratamento e de curso longo, de longa duração. É um débil mental, um doente mental, um enfermo mental, que vai continuar enfermo mental por muito tempo, porque é uma doença de difícil tratamento, de longa duração, e que, porque é uma pessoa ególatra, não gostará de deixar o centro do mundo muito depressa. Ela diz da boca para fora que quer sarar. Mas se para sarar ela precisar parar de falar dela, prefere ficar doente. Pelo menos tem assunto. Pelo menos parece importante para os outros. Mas André, mas você está falando assim, está sendo muito ruim, muito duro. Onde já se viu, os espíritos não falariam assim com a gente. Os espíritos amigos, eles têm palavras doces, palavras carinhosas. Eles chamam um porco-espinho de meu bem, vem cá, querido. Tá bom. Vamos fazer um negócio? Vamos ler o livro espírita? Nosso Lar, já ouviram falar, não viram? Estudamos esse livro aqui, desde o dia 5 de agosto até a próxima quarta-feira, quando estaremos terminando o livro. E já estão 4 capítulos disponíveis no nosso site Mensagem Fraternal desse estudo. 2 horas de estudo falando sobre isso. Vamos pegar então, você que acha que os espíritos assim não são tão assim, duros com a gente. E vamos ler um trechinho do livro. Capítulo 6. Clarencio, o instrutor luminoso, que vai buscar André Luiz no umbral, onde ele ficou 8 anos. Só por quê? Porque ele havia sido médico na Terra, e durante os anos que ele ficou como médico, ele deu 15 mil consultas de graça. 15 mil, Raul? Era 15, 5 mil. 5, né? Não é 15 mil, não. Ele trabalhou 15 anos e deu 5 mil consultas de graça. 5 a 6 mil consultas. Já viram isso? O cara atendeu 5 a 6 mil pessoas sem cobrar nada, hein? Ficou 8 anos no umbral. Você que deu 3 sanduíches na vida, está achando que está no paraíso, ó, você está danado. Tá? Já pela história do André Luiz, espírito. Aí ele está então, foi recuperado, foi levado para a cidade, o Clarencio foi lá buscá-lo depois que ele pastou bastante, até que ele entendesse que ele era um ególatra, que ele precisava sair dele mesmo. Quando ele conseguiu fazer isso, ele pôde sintonizar com os espíritos superiores que estavam ajudando. Aí ele foi levado para nosso lar, onde ele foi tratado, onde foi limpo, onde ele foi higienizado, ele foi vestido, onde ele foi organizado e cuidado no hospital, sem ter convênio médico. Ninguém perguntou se ele tinha pago o convênio, se era desse, daquele ou daquele outro, se estava previsto no convênio aquele tipo de atendimento. Ninguém perguntou nada. Todo mundo tratou dele. E ele estava se recuperando quando, certa manhã, chegou o Clarencio para visitá-lo. O velhinho, o espírito. O ministro do auxílio. E então, o ministro entrou no quarto onde ele estava e perguntou para ele:
Parece a gente conversando com aquela amiga, né? Como vai? Melhorzinho? Perguntou o ministro. Aí André Luiz fala: esbocei o gesto de enfermo que se vê acariciado na terra. Igualzinho. Aquele doente que está lá na cama e chega alguém e faz um carinho nele, a primeira coisa que ele faz é dissolver. Dissolve. Ou em lágrima, ou em cara feia, ou em careta de dor. Amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me. Enquanto os dois benfeitores, o Clarencio e um amigo que estava com ele, sentaram-se comodamente ao meu lado para escutar-me. E ele começou, o André. Não posso negar que eu esteja melhor. Começou bem, né? Não posso negar que eu esteja melhor. Entretanto, aí começou, ele deu uma subidinha e aí começou a descer. Entretanto, sofro imensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso combinar, raciocinar, relacionar as ideias, acredito que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Subiu um pouquinho, não posso negar que eu esteja melhor. E aí começou o rasante, o mergulho. Não, está doendo muito, o intestino me dói, eu sou muito difícil, está muita angústia no coração, meu Deus do céu, a dor me aniquilou as forças. Clarencio ouvia comovido, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Deixou o cara falar. Quer afundar? Vai. Então, encorajado com essa atitude, continuei o negócio. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. Diminuída a tormenta de fora, com o socorro que eu recebi aqui, agora volto às tempestades íntimas. Que terá sido da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu filho mais velho conseguido progredir, segundo eu sempre idealizei para ele? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Já estava casada com outro. Ele não sabia. Vocês também não contem, por favor. Mas minha querida estava sofrendo pela sua querida Zélia, que ela sempre disse que se eu morresse, ela morria também. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas torturas roubaram-me a noção do tempo. Eu não sei quanto tempo passou. Onde será que está minha companheira? Será que ela ainda está lá, na terra? Em algum recanto escuro? Ou então está sofrendo em algum canto depois da morte, nas regiões onde eu também estive? Não sabia se a mulher tinha morrido de saudade, ou ainda estava viva na terra. Quem sabe, né? Corroída. Também pela falta do marido. Minha dor é muito, muito amarga. Que destino terrível tem o homem que sempre se dedicou à família como eu me dediquei. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, as dificuldades, os desenganos, a doença, as incompreensões, as amarguras e algumas notinhas de alegria. Agora, depois da morte, os sofrimentos do corpo desfeito e da escuridão que eu encontrei. Em seguida, as martirizações do além-túmulo. Que será então a vida? Olha que discurso lindo que ele está fazendo. Parece a gente perguntado como vai? E a gente responde quase isso. Que será da vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Não haverá recurso à semeadura da paz. Por mais que eu deseje firmar-me no otimismo, como ele queria ser otimista, deu para notar, né? Que ele estava muito esforçado em falar coisas boas. A primeira frase, pelo menos, deu para perceber isso. Por mais que eu deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade
infelicidade me bloqueia o espírito, como se fosse uma prisão do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Ufa! Imagina você ouvir isso aqui, é o fim do mundo. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduziu o barco mental ao oceano das lágrimas. Ele estava bem, não estava chorando, estava se recuperando. Quando alguém perguntou, como é que você vai? Está melhorzinho? Olha a resposta, a pergunta do ministro. Está melhorzinho, quer dizer, está melhorando. O primeiro impulso era de falar de coisas boas, está melhor. Olha só o que ele fez. E quando ele se jogou neste buraco, lembrando tudo que ele passou, ele chegou onde? A piora do seu estado e as lágrimas. Porque aí se achou o mais infeliz de todos os homens. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Segurem-se nas cadeiras agora, hein? Segurem. Vocês que são adeptos do espiritismo, de pó de arroz, da doutrina que os espíritos não falam a verdade, mas falam, não, você não está gordo, só está um pouquinho inchado. Para não chamar você de baleia. Segurem-se, porque é isso que nós vamos encontrar depois que a gente desencarna. Meu filho, deseja você de verdade a cura espiritual? Perguntou Clarencio. Ah, claro. É claro que eu desejo. Está chorando, né? Falou tanta desgraça de si mesmo. Clarencio pergunta, você está afim mesmo de se curar, meu filho? Claro, claro. Aí Clarencio começa. Então, aprenda a não falar excessivamente de você mesmo. Primeira paulada. Aprenda a não falar excessivamente de você mesmo. Nem comente a própria dor. Esses somos nós, Andrés Luizes. Eu já tenho um nome que me coloca aqui. O resto vocês se coloquem por conta própria. Aprenda a não falar excessivamente de você mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. Lamentação significa doença mental. E doença de caminho laborioso, doença trabalhosa e de tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração melhor, ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, o seu trabalho de ganhar o pão da vida, como imposição esmagadora da existência. Classificar padecimentos onde existem luta edificante, isso costuma identificar indesejável cegueira da alma. Quem pensa desse jeito está cego do espírito. Não está vendo que está na terra para construir-se através dos obstáculos. Falamos disso na oração aqui. Que o degrau que temos que subir nos faça subir não só o degrau, mas a montanha que temos pela frente. Porque para subir um degrau precisaremos desenvolver a paciência, a perseverança, a confiança em nós mesmos, a superação de nossos limites. E quando vencermos o degrau, já não somos apenas capazes de subir o degrau, somos capazes de subir a montanha. Por termos desenvolvido essas virtudes. Quanto mais utilize o verbo, a palavra, para ampliar considerações sobre a dor, no círculo da sua personalidade, mais duros se tornarão os laços que prendem você às lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por você aqui, vela pelos seus parentes na terra. Devemos sim considerar nossa família como sagrada construção nossa, mas sem esquecermos que nossas famílias são seções da família universal sob a direção de Deus.
a sua família, a minha família, a nossa família, ainda é família de Deus. Que quando você não puder cuidar dela, tem o Pai que vai cuidar dela. A sua família não deixou de pertencer a Deus também. Estaremos a seu lado para resolver as dificuldades presentes e estruturar os seus projetos futuros, dizem os Espíritos. Estaremos com você aqui do seu lado, para resolver, para ajudar você nos problemas de agora, como também para ajudá-lo nos problemas futuros. Mas, veja só, não dispomos de tempo para voltarmos às zonas estéreis da lamentação. Não dispomos de tempo para perder. Se você quiser ficar chorando as pitangas do passado que já foi, problema seu. Mas nós não temos tempo para isso. Além disso, diz o ministro, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero, o mais difícil, como se fosse uma bênção de realização, considerando que Deus, a providência divina, transborda amor enquanto nós vivemos sobrecarregados de dívidas. Se você deseja permanecer aqui, aprenda a pensar com justiça. Se você quer ser doente sob tratamento, aprenda a retificar seu pensamento. Nós já vimos aqui que na descida, a burdoada começou light, chamando ele de débil mental. Bem light. Já pensou se você vai num médico que para tratar você diz, olha, se o senhor continuar falando da sua doença, eu preciso notificar ao senhor que o senhor é um enfermo mental. Imagina que você já não faz com o médico. E é isso que os Espíritos consideram a nosso respeito. E a respeito de todas as pessoas que, doentes da egolatria, valorizam aquilo que não deve ter valor nenhum, que é o sofrimento, ao invés de valorizar a saúde, de valorizar os esforços para a melhoria, de transformar-se, já a partir do que pensa. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Diz Clarencio, aqui as aquisições definitivas do espírito imortal. Essa é a diferença. A dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para essa divina realização. Compreendeu a diferença? As almas fracas diante do serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Estas são conceituações muito profundas, que dizem respeito ao que nós somos e ao que nós desejamos. Deseja sarar? Deseja melhorar? Deseja crescer? Pare de reclamar. Se Deus, que sabe o que nós somos, o que nós fomos e o que nós seremos, nos está dando esta medida, a primeira conclusão que precisamos tomar é que esta medida vinda de Deus já é muito menor do que nós merecíamos. Olha como é diferente. Não é que eu não aguento e Deus está sendo muito rigoroso. Não. É que eu estou tendo menos do que eu precisava. E que para isso que eu estou enfrentando, eu já tenho força para poder vencer. E que se é de bênçãos que é feito o universo, não se esqueça que a sua vida é a mais importante delas. Você estar vivo é a maior bênção que existe. Não vivo no corpo. Você viver apesar do corpo. Viver como espírito.
É a bênção sublime do universo, porque as suas mãos construirão outros mundos. Suas mãos tomarão conta de outras humanidades. Cada um de vocês será um Jesus um dia. Para isso que estamos nos preparando. Para isso que precisamos compreender as injustiças. Porque um dia você será injustiçado. Será como foi o Cristo. Supliciado sem dever nada. Se não aguenta uma calúnia. Se não aguenta uma cara feia. Se não aguenta um patrão difícil. Como vai encontrar força para aguentar Pilatos? Para encontrar força para aguentar Herodes? Encontrar força para suportar Caifás e os ladrões e bandidos que se punham como políticos daquele tempo. Se você não é capaz de compreender a fraqueza de um companheiro, de uma companheira, que pode ter se encantado por um rabo de saia ou gostado de outros músculos, como você vai ser Jesus e aguentar ser entregue pelo seu amigo? Ser cuspido por aqueles que você curou ou que foram curados pelo seu amor por eles? Como conseguirá amar quando for testado de forma tão profunda? Se você não é capaz de passar por uma privação sem reclamar, se não é capaz de ficar sem comer do almoço e talvez do jantar, sem reclamar da falta da comida, como conseguirá um dia ser Jesus? Que dava comida para os outros, multiplicando pouco pão e pouco peixe, mas que não se tem notícia de que ele comia antes dos demais. Se não é capaz de entender a perda de um ente que você ama, de despedir-se na porta do cemitério de um corpo de alguém que você guarda na lembrança, quando vai ser capaz de entregar o seu corpo e pedir a Deus que perdoe os que te matam? Nós estamos sendo treinados para uma outra vida. Nos pequenos espinhozinhos que marcam a nossa carne. Para que o nosso espírito seja forte. Não seja uma Maria Mole, um banana, que na primeira dificuldade do caminho, no primeiro tropeção, desiste de andar. E estes que fazem isto, fala-nos o ministro Clarencio, estes que recusam as dádivas da vida, para perderem tempo precioso, com queixas sem valor, estão doentes da cabeça. É a definição mais branda e mais perfeita que eu, André, já encontrei a respeito das criaturas que se conduzem deste modo. Para que eu esteja atento e não me conduza assim. Que não fale de mim, que não reclame das dificuldades, que não me queixe. Porque não quero, posso chegar lá e ir para o umbral, ficar 500 anos, mas não quero ser chamado de doido, de alucinado, de doente mental. Eu tenho capacidade de entender o que Clarencio disse a André Luiz. E se eu não sou médico, se eu não tenho remédios para curar o meu corpo, eu não serei aquele que me mato, me envenenando. Por isso, queridas irmãs, queridos amigos, o problema não é se o seu amigo, se sua amiga não deixa você falar aquilo que você gostaria.
na hora em que você quer desabafar. O problema é se você for essa pessoa. Avalie bem qual tem sido a sua conduta. Se você não está reclamando muito, falando muito de você, querendo ser muito centro dos assuntos, no que é ruim, no que não é elevado. Porque o que é elevado não precisa ser falado, basta que exista e os outros enxergam. Não prefira o destino do sanatório espiritual ao destino da luz espiritual. Porque é esse que nós vamos ter, se não entendermos o que André Luiz nos está ensinando. Vocês vão entrar na sala de paz. E lá espíritos amigos que sabem onde doem seus corpos estarão tratando deles. Mas lembrem-se, vivam não como corpos que estão velhos, desgastados, adoecidos. Vivam como espíritos que se preparam para ser Jesus um dia. Vivam com alegria. Vivam como aqueles que dizem: hoje eu aprendi alguma coisa que Jesus quis me ensinar. Aprendi a tolerar. Aprendi a olhar com olhos bons. Aprendi a não falar mal dos outros. Aprendi a ser diferente. Esse Jesus nasce dentro da gente. E um dia vai ser tão grande que vai sair de nós para a alegria dos outros. Não para entristecê-los, para edificá-los, não para destruí-los. Quando entrarem na sala de paz, lembrem-se que vocês vão ser atendidos pelos seus amigos, pelos que amam vocês, que já sabem onde dói. Muita paz. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez o encontro com a esperança que estes espíritos amigos, em teu nome, nos trazem. A esperança, não da solução de problemas, não da modificação miraculosa do panorama que temos que enfrentar, mas a esperança de estarmos fortes, de termos a energia necessária para lutar, para enfrentá-los com paciência, com perseverança, com confiança, com fé. E ao final, reunidas todas estas qualidades, consigamos vencer não apenas o degrau que tínhamos que ultrapassar, mas que seja então a vitória dupla sobre a dificuldade e sobre a nossa limitação. Tornarmos-nos todas estas coisas pela força oriunda da divindade a espelhar-se em atitudes, em exemplos, extraindo a sabedoria daquele pequenino degrau, significa não apenas vencê-lo, mas também vencer-nos. Dupla conquista que nos faz subir muito depressa, mesmo quando o obstáculo tem apenas alguns centímetros de altura. Como é bom entendermos o mecanismo através do qual a pedagogia divina orquestra a transformação dos filhos, ajudando-os através dos próprios problemas que eles criam, que nós mesmos engendramos. Aprenderemos a resolvê-los e melhoraremos no esforço
de superá-los. Que bom estarmos unidos em prece, para que estas lições possam ficar gravadas em nosso íntimo, possam estar cheias de vida em nossa lembrança, para que paremos de ser criança e nos tornemos adultos, aprendendo a enfrentar sem reclamar, a observar sem crítica, a buscar uma solução que muitas vezes não é aquela que achávamos conveniente, mas é aquela que será melhor para nós. Que bom, amigo, não estarmos sozinhos, como cegos que conduzem cegos. Termos as tuas mãos luminosas e a desses espíritos amigos que nos orientam pelos caminhos tortuosos que nós escolhemos singrar. Nos orientam no destino e no objetivo a que devamos chegar. Obrigado, Senhor, por esta alegria que nos faz cantar uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem e o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de